Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Amém. Graças ao Senhor, estamos na casa de Deus nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto nesta hora. Graças a Deus que o Senhor nos abençoe mais e mais nesta noite. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, o Salmo 19. Salmos capítulo 19. Graças a Deus. Nossos irmãos, nossos ouvintes, cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, Deus abençoe, sejam bem-vindos nesta noite no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Pois ele é demonstrado o teu servo. Pois eles é demonstrado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado, meu Deus, por esse momento que nós estamos aqui na casa do Senhor. Senhor, que nós possamos vir à tua casa com alegria, não com tristeza, não com desânimo, mas que nós venhamos com alegria de te servir, com coragem de cantar hinos ao teu nome, Senhor.
Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas e ajuda cada um de nós mais uma vez. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a bênção de Deus e te agradecemos. Amém. Assentai-vos. Vamos cantar para Jesus, 26 do nosso hinário, Dê-me tua mão. Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Aleluia! 26 do nosso hinário. Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois no céu com grande glória, breve havemos de entrar. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que nesse instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. E não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia é o cristão que sai ganhando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Meus anjos, passos do obediente, que chorando ou contente não recua na batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Graças a Deus. Dá só mais um somzinho um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar número 50. Ver se nós dá conta de louvar ao Senhor com este hino, Soberania, número 50. Soberania, alturas santas voarei. Aleluia. O cristão não é para voar baixo, não, é para voar alto. Número 50 do nosso hinário.
soberania, alturas santas voarei. Jesus um dia me chamou, eu aceitei. Ao seu chamado, ajoelhado eu caí. Ao pé da cruz, Jesus meu Rei me perdoou. Soberania, pra todo mundo tu mandava, por seus discípulos foi acompanhado por toda parte. Sempre, sempre seguirei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Soberania, pra todo mundo tu mandava, por seus discípulos foi acompanhado por toda parte. Sempre, sempre seguirei. Jesus um dia me chamou e eu aceitei. Soberania, lá terminarei meu pranto nesta cidade. Oh, quão grande és o encanto, glorificando com é este povo que vai sair da tribulação. Soberania, tua igreja subirá em breve um dia, a trombeta soará. Oh, que tristeza nesta terra ficará. O fim está perto, pois as portas vão fechar. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Olhando para Cristo 274, vamos cantar este hino. Olhando para Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. Aleluia. Graças a Deus. Olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor inspiram com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna, Filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz.
que na cruz por mim morreu. Eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, leva minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, oh, glória a Deus, aleluia. Leva minha cruz por amor de ti. Graças a Deus. Amém. Irmãos, 221. Vamos ver se nós cantamos este hino. 221. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, Jesus me libertou por seu amor. Aleluia! 221, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Nós vamos, nesse momento, adorar ao Senhor com nossas ofertas.
A Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos cantar o hino Divino Companheiro. É o 220. Divino Companheiro, a sua presença eu sinto logo ao transitar. 220. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens o meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens o meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, amém. Graças a Deus, que Ele possa fazer morada permanente em cada coração. Graças a Deus, aleluia. Que Deus maravilhoso, que Deus bom, que tem cuidado de cada um de nós. Glória a Deus. Então, nós vamos meditar um pouquinho aqui nas Escrituras. Eu creio, nós não vamos nos prolongar muito nesta noite. Que Deus possa receber de bom grado tudo que está sendo ministrado aqui na casa dele. Nós viemos por amor a ele, a casa de Deus nesta noite, porque ele já pagou um preço caríssimo por cada alma que está aqui dentro, por cada pessoa que nos ouve, que nos assiste. Então, nós viemos aqui retribuir aquilo que Ele tem feito por cada um de nós, que nós possamos dar o melhor a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, mais uma semana se inicia e pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor, nós estamos de pé aqui na casa dele, tentando fazer o melhor para Deus. Graças a Deus. Nós saudamos todos nossos ouvintes, nossos irmãos, no nome
precioso de Jesus Cristo, sejam bem-vindos. O pastor Norivan Pimenta, ali na cidade de Franca, São Paulo, sempre nos ouve, sempre nos assiste. Deus abençoe seu ministério, toda a sua família. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Amado Deus, precioso Pai Celestial, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por essa noite tão abençoada. O Senhor está concedendo a nós o privilégio de estarmos juntos aqui, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, e juntos para se alimentar, abastecer a nossa alma com o alimento espiritual para a noiva. Ajuda nós mais uma vez. A porção que vai ser lida nesta noite possa encontrar lugar nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a bênção do Senhor e te agradecemos para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículos 32, 33. Glória a Deus. A vida eterna e o castigo eterno. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Aqui aonde nós lemos Mateus capítulo 25, o nosso mestre, o nosso Pai querido, continuando a leitura, ele diz: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém?
Glória a Jesus. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então ele também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixaste de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? E aí o profeta falou aqui sobre, nas Sagradas Escrituras, ovelhas, cabritos, e nós sabemos que Deus, Ele está tratando com a humanidade de acordo com a sua palavra. A igreja, ela passará pela tribulação. A igreja, ela passará pela tribulação. Agora, a noiva não passará pela tribulação. A noiva de Cristo, ela passa por tribulações. Deus não está tratando com igrejas, Deus está tratando com a sua noiva. Aleluia! Graças a Deus. Então, irmãos, a Bíblia fala de ovelhas, cabritos, bodes, trigo, joio, filhos de Deus, filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles estão sendo ajuntados através da palavra, através da mensagem da hora. Os filhos de Deus, eles são gerados por Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia! Ah, mas como é que eu vou saber, como é que eu sei se eu sou um eleito, se eu sou um predestinado, se eu sou um filho de Deus? Compare com a Bíblia, veja se você está amando a verdade. Veja se a sua vida está se enquadrando com as Escrituras. Veja se você está obedecendo os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Veja se a nossa vida está de acordo com a verdade. Aleluia! São João 1, versículo 13: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Este gerado de Deus é um novo nascimento. Porque na qualidade que a gente estava,
eu e você, que nós éramos no passado, não tinha como nós suportar a palavra, não tinha como nós guardar, como nós obedecer, porque a nossa alma estava suja, a nossa alma estava repugnante, ela não aceitava a palavra de Deus. Mas aí Deus foi lapidando, Deus foi colocando o seu evangelho, falando conosco, limpando a nossa mente, e aí a sua palavra foi descendo na nossa alma e ela foi fazendo uma limpeza. Aleluia! Foi fazendo uma limpeza, e ali nós fomos ouvindo o evangelho, nós fomos ouvindo o evangelho, nós fomos dizendo que é verdade, nós fomos dizendo que íamos, e hoje nós estamos plantados na palavra. Graças a Deus, hoje nós estamos defendendo este evangelho glorioso e chamando o pecador: creia na Bíblia, aceite Jesus Cristo, é o único que pode nos dar a vida eterna. Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor. Jesus disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De modo que os filhos de Deus nascem de Deus, porque são gerados por Ele. Eles têm tido sua origem em Deus desde o princípio, desde a fundação do mundo. Aleluia! Sido manifestados na era em que Ele os tem desejado manifestar. Isso se pode ilustrar com a vida natural. Nós tivemos no lombo de nossos pais muito antes que fôssemos feitos manifestos neste mundo. Um homem com capacidade para gerar tem seus filhos em seus lombos, até que pelos laços santos do matrimônio se fazem manifestos. Assim também são os filhos de Deus. Amém? Estávamos em Deus desde o princípio, e ao seu tempo Ele os gerou. Ele os gerou por sua palavra. A palavra de Deus, ela é a semente incorruptível que gera os filhos que nascem em seu reino. Aleluia! Assim como nós nascemos no natural, também nascemos no espiritual. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como aparecemos com a imagem de nossos pais no natural, também mostraremos a imagem de nosso Pai celestial. Encerramos como um mistério esta dupla natureza, a natureza humana e a natureza espiritual. Aleluia! Adão, nós sabemos que Adão, ele não teve pai terreno. Ele não teve pai terreno. Deus o gerou por sua palavra, o fez à sua imagem e semelhança. Logo fez participante de carne e sangue, pois o criou um corpo do pó da terra. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, irmãos, de modo que os filhos de Deus têm que vir por esta linha,
Espiritualmente são gerados pela palavra de Deus e humanamente vem de Adão, seu pai terreno. Filhos de Deus não podem vir, os filhos de Deus não podem vir por outra via. O diabo, ele não é um criador, o diabo não cria nada. O diabo, ele é apenas um pervertedor. O diabo, ele é apenas um adulterador. Ele adultera a palavra que Deus falou. Um filho de Deus, ele jamais poderá ser um filho do diabo. Como um filho do diabo jamais será um filho de Deus. Não pode de jeito, maneira nenhuma, não acontecerá isso. Nós sabemos que os filhos de Deus, eles podem ser tentados pelo diabo, engodados pelo diabo. O diabo faz tanta coisa com o filho de Deus, você vê e diz, meu Deus do céu, a condição daquele homem, a condição daquela mulher, mas como o diabo é sujo. E aí tem aquele ditado, dê uma volta por cima. Muitos param e meditam, meu Deus, quem eu era? O que eu fazia? Aonde eu estava antes? E veja a minha condição. E o diabo gosta quando vê um filho de Deus na sarjeta. Ele diz, lutei e consegui. Lutei e tirei ela. E aí, o homem e a mulher vai meditar no passado, e aí lá dentro, na sua alma, no seu coração, ainda tem um desejozinho que não morreu. Muitos vêm, começam a caminhar, depois cai de novo. Mas o profeta disse, é melhor você cair 1000 vezes e se levantar, do que cair uma vez e ficar prostrado pro resto da vida. Chega aquele momento que Deus vai, segura na sua mão, e aí você começa a caminhar. Você começa a caminhar e o diabo fica olhando e ele tenta de cá, tenta de lá, mas aí aquele homem fraco, aquela mulher fraca vai se firmando, e aí o diabo vai perdendo força. Vai perdendo força, chega o momento, em vez de o diabo estar dominando ela, é ela que está dominando o diabo, e aí o diabo não faz mais com ela o que ele fez antes. Irmãos, não é para se amansar o diabo, não, o diabo ele tem que ser destruído. E veja só, ele anda apenas rastejando, porque a sua coluna já foi quebrada na cruz do Calvário. Ele é um rastejador, e veja se ele não rastejasse, o estrago que ele fazia. Aí diz aqui, de modo que os filhos de Deus têm que vir por esta linha,
espiritualmente são gerados pela palavra de Deus, humanamente vem de Adão, seu pai terreno. Os filhos de Deus não podem vir por outra via, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Todos os descendentes de Adão morrem por causa do pecado, porém em Cristo, o último Adão, o segundo Adão, serão vivificados por causa de sua justiça. Esta será a sorte de todos os que vêm por Adão. Se os filhos de Deus descendem de Adão segundo a carne e espiritualmente são gerados pela palavra de Deus, então de onde vêm os filhos do diabo? De onde vêm? O profeta disse: esta é uma pergunta que deve ser respondida, porque não podemos ser filhos de Deus e ao mesmo tempo filhos do diabo. E um filho do diabo nunca pode chegar a ser um filho de Deus, como tampouco um filho de Deus pode chegar a ser um filho do diabo. São de naturezas diferentes. Um porco não pode chegar a ser ovelha, nem ovelha pode converter-se em porco. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. O diabo gosta de sujeira, gosta de pecado. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Pode suceder que um filho de Deus caia em uma trama do diabo e cometa um pecado, como também pode um filho do diabo imitar as coisas de Deus. Entretanto, conservam naturezas diferentes. Irmãos, olha, tem pessoas adultas na mensagem, bem amadurecida, que tem vezes que cai em deslizes tão terríveis, que destrói lares, destrói família, destrói ministério. E no fim se manifestará o que tem por dentro. O trigo sempre será trigo, o joio sempre será joio. São duas sementes diferentes, ainda que são muito parecidas. Nós estamos vivendo em uma era que hoje você, para saber quem é cristão, para saber quem é homem, para saber quem é mulher, está dando trabalho. Porque hoje a mulher está querendo tomar a posição de homem, está querendo tomar o lugar do homem, e o homem também está ficando sem vergonha. O homem está ficando relaxado, o homem está perdendo a moral e está querendo ser mulher. Veja só a sujeira, veja só a nojeira que está no mundo. E a humanidade pensam para eles: para mim tanto faz. Não, tanto faz não. Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta, Deus vai querer acertar as contas com cada homem, com cada mulher. É por isso que Ele deixou em nós o livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio, Deus aceita como eu sou.
Não. Espera aí. Não é tudo isso não. Você está mudando o seu comportamento. Você está mudando como Deus te criou. Não foi assim não. E aí você vai apresentar a Bíblia e eles contestam. Contestam, não, por mais que você lute, por mais que você fale, lute para ver se você convence aquele homem que está no pecado, convence aquela mulher que está no pecado. Não, se Deus não mudar, nenhum homem consegue. No fim se manifestará o que tem por dentro. O trigo sempre será trigo, o joio sempre será joio. São duas sementes diferentes aqui que são ainda que são muito parecidas. Ambas vivem no mesmo campo e se alimentam da mesma chuva e do mesmo sol, porque Deus faz que o sol se levante sobre justos e injustos. Entretanto, são sementes diferentes. Muitos irmãos que vêm para a igreja, se alegram, recebem a palavra, se alimenta, sai abastecido. E tem muitos que vêm também e parece que estava noutro ambiente. Às vezes o pastor dá uma lapada aqui, uns dizem, eu estava precisando daquele conselho, eu estava precisando ouvir estas verdades, eu estava precisando receber uma advertência para eu me segurar mais, para eu vigiar mais, para eu me fortalecer mais. E aí tem outros que dizem, isso foi bem com aquele irmão. Isso foi para aquela irmã. Não, quando a palavra é forte, dura, seja como for, é para nós que estamos na casa de Deus. Não é para aquele que não veio, não. Não é para aquela que não veio, não. É para nós que estamos aqui dentro e nós viemos para ouvir com atenção. Aleluia! Entretanto, são sementes diferentes, as quais se reproduzem segundo o seu gênero, porque assim o tem decretado o Senhor. Produz a terra ervas verdes, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Cada semente se reproduz segundo o seu gênero. Isso sucede tanto no natural como no espiritual. Uma semente de milho produzirá milho toda a vida, um feijão produzirá feijão, um trigo produzirá trigo, joio produzirá joio. Filho de Deus sempre será filho de Deus, e filho do diabo sempre será filho do diabo. Essa é a verdade. O inimigo, ele não pode alterar, ainda bem que ele não pode alterar a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Porque se ele pudesse fazer isto, o inimigo não pode alterar a semente original representada no trigo, porém introduziu outra semente no campo e desta maneira o misturou. Hoje estas duas sementes estão misturadas no mundo, porém guardam separação em seu gênero, porque são de naturezas diferentes. Podem nascer juntas,
viver uma ao lado da outra, porém trigo produzirá trigo, joio produzirá joio. Cada semente se reproduzirá conforme o seu gênero. Aleluia! Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente, a palavra de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus não vive pecando. Aleluia! Aí muitos pregam e quando termina o culto diz: olha, pastor, eu não entendi aquilo que o senhor falou. E vem pergunta, vem interrogação. Como tem gente hoje que diz que quer na mensagem, e uma coisa tão simples. Veio um irmão denominacional veio me perguntar uma certa vez sobre Caim. Aí ele veio me questionar como foi que Caim foi gerado. Aí eu disse: você já leu na Bíblia que Caim era filho do maligno? E ele veio fazer umas perguntas ignorantes. Eu digo: aí você pergunta a Deus naquele dia. Eu não posso colocar palavras na minha boca, eu tenho que mostrar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Caim era filho do maligno, pronto, era filho do maligno. Aí é aonde, se nós for colocar palavras que não tem na Bíblia, nós estamos adulterando a palavra de Deus. Esta semente de Deus não se pode misturar. Pode permanecer ao lado de outra semente diferente, porém sempre conserva sua natureza original. Aleluia! Irmãos, é assim, cada filho de Deus, cada cristão, cada homem, cada mulher, você vai para o trabalho, você anda na rua, mas você é um cristão, você é uma cristã. Você não joga o seu princípio fora, você não joga a doutrina que você aprendeu, que você ouviu fora, você permanece nela. Aleluia! Graças a Deus, porque tem sido gerada por Deus, portanto conserva as características de seu pai e se distingue no mundo como filho de Deus. Os filhos de Deus tiveram sua origem em Deus, e os filhos do diabo tiveram sua origem no diabo, porque o diabo tem semente.
e a têm semeado neste mundo. Agora, se os filhos de Deus procedem espiritualmente de Deus e no natural descendem de Adão, então os filhos de Deus têm que proceder espiritualmente do diabo, e no carnal tem que ter também seu pai. E aí, você vai dizer que um filho do diabo o pai é Adão? Não. Vós tendes por pai ao diabo. Quer saber por quê? Porque eles mentem. Eles enganam as pessoas. O diabo, ele é um mentiroso. E aí os homens passam a fazer parte de um sistema que você tem que defender aquele sistema. Você tem que defender aquele sistema e aí você mente para as pessoas. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele matou, Caim matou o irmão Abel. Porque Caim era Abel, ele era um homem que tinha revelação. E Caim, ele era um homem mau. Caim, ele era um denominacional, ele não tinha revelação. Adorar a Deus foi adorar a Deus junto com o irmão dele, antes de matar. E aí Abel levou um cordeirinho e ele levou frutas. E veja só a oportunidade, Deus disse: faça como o teu irmão Abel fez, que você será aceito. Batize as pessoas corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo, ministre a Santa Ceia correta, lava pés correto, como Jesus ensinou, que você se sentará ao lado do Pai. Não, mas não pode não, porque a minha igreja não ensina assim, a minha igreja não faz assim. Tem que ficar ao lado do sistema para enganar as pessoas. E aí Jesus disse: se você não fizer como eu fiz, não é digno de dizer que é o meu discípulo. Irmãos, isso é triste. Pregadores com as suas igrejas, com os seus templos lotados, e naquele dia ser decepcionados diante de Deus, porque não pregaram a verdade. Custa dinheiro. Eles andam atrás de dinheiro, eles andam atrás de fama, enquanto as almas estão perecendo sem Deus. O Senhor Jesus Cristo declarou a estes judeus que desejavam matar-lhe sua verdadeira procedência e também sua descendência natural. Espiritualmente eram filhos do diabo e no natural eram filhos do homicida desde o princípio, o qual é Caim. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más
e as de seu irmão Abel eram justas. Por que é que os denominacionais têm medo de congregar conosco? Porque eles têm vergonha, eles não creem no lava-pés, eles não creem na ceia, com pão asmo, com vinho, não creem na mensagem da hora. Olha, Deus não vai aceitar tudo que se diz que é crente, não. Não, Deus só vai aceitar aqueles que estão vivendo de acordo com a sua palavra. Eu estava lendo na Bíblia aquela passagem de Ezequias, acho que é Ezequias. O profeta Isaías chegou e disse: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aí, Ezequias começou a chorar, começou a entrar em pranto, em oração, e orando ao Senhor, se apresentando diante do Senhor a sua dignidade. Senhor, eu sou um homem justo. Senhor, eu sou um homem íntegro. Senhor, eu não tenho pecado na minha vida. E aí Deus fala com o profeta Isaías novamente: vá lá e diga a ele que a sua oração chegou até mim, eu dou mais 15 anos. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade Deus faz com o homem pecador. Eu te dou mais uma chance. Irmãos, em vida, quantas oportunidades nós temos? Todo dia Deus dá oportunidade para nós. E muitos ainda cruzam o mar desta vida sem Jesus. Você vai fazer o quê? Desta maneira, o Senhor Jesus Cristo mostra de onde se originaram os filhos do diabo e quando foi que este inimigo começou semeando sua má semente no campo. Foi lá no mesmo jardim do Éden. No mesmo princípio, vemos o joio no campo ao lado do trigo, Caim com Abel. E lá no princípio, esta besta matou a seu irmão Abel. Abel descendia espiritualmente de Deus e naturalmente de Adão. E a Escritura o declara justo. Ao contrário, Caim é chamado filho do diabo. Porém, quem seria seu pai carnal? Porque Adão não podia produzir uma besta como Caim. A natureza de Adão podia gerar um justo como Abel. Porém, não podia produzir um filho do diabo. Como tampouco o trigo pode produzir joio. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Então é conveniente tirarmos a ideia de que o animal denominado aqui a serpente era como o ofídio que normalmente chamamos cobra. Fixe você na maldição lançada por Deus sobre este animal depois da queda no jardim do Éden. O Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as bestas e animais do campo, sobre o teu ventre andarás. E aí dali para frente ela passou a rastejar. Aí a serpente fez Eva descrer na palavra de Deus. Irmão, já pensou se estes grandes homens que os denominacionais fossem pessoas reveladas? Veja como o mundo estava diferente. Cada denominacional que professa servir a Deus vivessem uma vida pautada pelas Escrituras. Não adianta você mostrar, você dizer é assim, é assim, é assim, é assim. Ele diz não, minha igreja não ensina assim. E aí muitos, você mostra, ele lê na Bíblia, ele vê, e muitos vão para a igreja só para não cair no mundo. Porque eles verem ali que as denominações estão negando a verdade para as pessoas. E diz, mas eu tenho um cargo, eu não posso. Eu tenho um cargo, eu sou responsável por igreja em lugar fulano, não sei o que lá, bairro, cidade. Aí prefere ficar ao lado, defender um sistema antibíblico e negar a verdade para as pessoas. No tempo do nosso profeta aqui na terra, chegou momentos difíceis para as denominações, que os líderes religiosos, eles estavam chamando o profeta, irmão Branham, vá pregar na minha igreja. A minha igreja, o mundo está tomando conta da minha igreja. Eu prego e só piora, só piora, só piora. E o irmão Branham disse, o pastor da sua igreja é você, se posicione. Se o pastor for dar oportunidade a membros para pregar, saber quando ele vai pregar na igreja, nunca mais. Você quer saber o que é importante do cristão? Não é pregar, não é falar, não é gritar, não é pular, não é falar em língua, é viver o evangelho, isso é importante. É viver o evangelho para que o mundo possa ver, ali vai um cristão, ali vai uma cristã, ali vai um filho de Deus. Se é vergonhoso você passar na rua e uma mulher diz que é crente, diz que é da igreja. Não! Nós temos que ser cartas escritas e lidas por todos os homens. Aleluia! Mas como é difícil. Como é difícil, mas não é impossível. Tudo é possível para aquele que crê.
Graças a Deus. É conveniente tirarmos a ideia de que o animal denominado aqui a serpente era como o ofídeo que normalmente chamamos cobra. Fixe você na maldição lançada por Deus sobre este animal depois da queda no jardim do Éden. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quanto fizeste isto? Maldita serás mais que todas as bestas e animais do campo, sobre o teu ventre e andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Não podemos definir qual era a sua forma antes desta maldição, porém tinha que ser um animal erecto, porque de outra maneira não teria sentido estas as palavras do Senhor. Também sabemos que era mais astuto que todos os animais do campo, de modo que somente o homem superava. Ele era astuto porque enganou a mulher, enganou Eva. Foi convencendo ela na lábia, e uma lábia bonita, que ela parou e ouviu. E o profeta disse: o problema é quando você para ouvir. Como aquela mulher dançarina que gostava de dançar nos bares, e ela aceitou Jesus, e um dia ia passando e ouviu aquela música que tanto gostava. E ela parou para ouvir. E quando ela se deu conta, quando ela veio voltar no tempo, ela estava lá dentro, agarrada com homens adúlteros, pecadores, e dançando. E veja só, ela disse: meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, eu estou perdida. E correu à casa do irmão Brana. E chegou lá, ele estava com o seu irmão. Ela correu gritando, chorando: irmão Brana, ore por mim, eu estou perdida, eu pequei, eu estou perdida. E aí o irmão Brana acalmou ela e perguntou o que foi que aconteceu. E aí ela disse, e ele orou. E enquanto orava sobre aquela moça, as portas batiam uma na outra, as portas batiam, abria e fechava, e ele disse que saiu como um espírito de morcego sobre aquela moça, e ela foi liberta pelo sangue de Jesus. Não dê ouvido, não pare para ouvir aquela música. Ali é o diabo falando com você. Ah, eu cantava, ah, eu fazia, ah, como eu tenho saudade do lugar que eu frequentava. Não tenha saudade de um passado triste. Não tenha saudade de um passado triste. Porque o passado morreu. Deus pegou todo o teu passado ruim, jogou no mar do esquecimento, para nunca mais ser lembrado. Nem Deus se lembra das coisas horríveis que você praticou, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. E para que você quer lembrar? Não, que a nossa mente ela esteja inundada em Cristo. Não quero saber quem eu era, eu quero saber quem eu sou. Não queira você saber o que você praticou. Não queira saber quem você foi. Queira saber quem você é. Você não está bom, você não está fazendo aquilo que deseja fazer. Vamos trabalhar para nós fazer o correto, nós agir o correto, nós viver aquilo que é correto. Amém? Você quer fazer isso?
Então vamos ficar de pé. Obrigado a você que veio, meu irmão, minha irmã, você, meu ouvinte. Eu só digo, Deus te abençoe, Deus te ajude. Olha, viva uma vida cristã, viva uma vida que Deus se agrade do teu testemunho. Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para nos ajudar, para nos livrar de todo mal, porque nós temos um Pai Celestial, um Deus no céu, cuidando de cada um de nós. Maravilhoso Deus, obrigado, meu Senhor, por esta oportunidade, por esse momento abençoado que o Senhor nos permitiu termos nesta noite, Pai. Meu Deus, eu creio que aqui dentro tem filhos de Deus. Aquilo que nós fizemos que não foi do teu agrado, Senhor, nos perdoe. Eu quero ter a minha alma limpa na sua presença. Eu quero ter uma alma pura diante do Senhor. A minha mente limpa na tua presença. Ó Deus, ajuda cada um de nós, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo dia, obrigado por tudo, obrigado por esses poucos minutos que nós passamos aqui na casa do Senhor. Nós vamos aos nossos lares, leva nós em paz, abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos, cada um que pairou para estar conosco. Pai, este é o alimento que nos sustenta, que nos alegra, que nos fortalece. Nada que contradiz a tua palavra, mas tudo que está de acordo é o que nós precisamos. Nos ajuda, Pai. Se houver uma terça-feira à noite, que nós estejamos aqui na tua casa para orar, para buscar a face do nosso Deus. Bendito e eternamente seja para sempre louvado, ó meu grande Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Obrigado a todos que vieram. Obrigado a você que nos ouviu. Deus te abençoe. Esteja conosco terça-feira às 19h30. Se o Senhor nos permitir, nós vamos estar na casa de Deus. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.